Olá, gente. Esse é mais um vídeo do canal. Espero que vocês gostem. Ative o joinha e o sininho para seguir a gente e ver todos os vídeos que a gente tem aí para fazer. Esse é o final da série de BPM processo do curso, né, de quatro etapas. Hoje nós vamos falar sobre a relação de mapeamento de processos, gestão da informação, gestão de documentos da área de ciência da informação. Bom, o que vamos falar? Vamos falar uma breve definição, cientificamente, onde é que estão ligados, né, para a gente colocar para a prática. Nada mais do que a gente trazer a parte científica para a parte prática, né, para aplicar nas organizações. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente fica só com um, ou só com a parte de científica, ou só com a parte prática. E nesse canal a gente tem o intuito de falar dos dois, da parte científica e da parte prática, para sempre deixar as duas unidas. Vamos falar aí de todo o engajamento, né, da gestão de processos dentro da ciência da informação, gestão da informação e gestão de documentos. E vamos falar da prática, com exemplos práticos. Bom, e o que é mapeamento de processos e o que é gestão de informações? O mapeamento de processos e a gestão da informação são interligados em muitos contextos empresariais. O mapeamento de processos refere-se à análise, documentação, compreensão dos processos de negócios de uma organização e envolve identificar etapas de um processo, os responsáveis por cada etapa, as entradas e a saída, os fluxos de trabalho e as interações entre os diferentes componentes. Então, a gente usa aí, dentro do mapeamento de processos, diversos softwares. A gente pode usar o Visio para fazer os fluxos, os diagramas, né? Podemos usar o Visage, que é muito comum, que a gente falou aqui no curso, né? Um pouco sobre o Visage. E a gente mapeia também para poder atender a norma ISO na parte de gerenciamento de processos. A gente faz aí os POPs, o procedimento operacional padrão, e dentro do POP a gente pode colocar também os fluxogramas, sejam eles feitos no Visage ou em outros processos. E dentro do POP a gente tem uma série de indícios, né, que são ligados à gestão da informação. A gestão da informação está desde a parte de criação do documento até a parte de expurgo do documento. Então, está muito ligado à ciência da informação, está muito ligado também à parte de gestão do conhecimento, uma vez que o conhecimento está implícito ou explícito e é externalizado através dos seus processos, né, sejam eles em papel, em fluxos ou em documentos eletrônicos ou até mesmo em vídeos que se fazem os treinamentos, né, se fazem o passo a passo da atividade. E a gestão da informação? A gestão da informação abrange a organização, o tratamento, a organização, o armazenamento e a recuperação e disseminação de informações dentro da organização. Isso inclui dados, documentos, relatórios ou tipos de informações relevantes para operações e tomada de decisão. E, por sua vez, a gestão da informação ela vai desde a criação do documento até a finalização, passa por sistemas de informações, diversos tipos de sistema, aplicação de sistemas dentro de organizações. Muitas das vezes se mapeia o fluxo de informação para para verificar qual sistema que vai atender melhor aquela empresa, qual sistema vai atender melhor aquele setor, e entre outros tipos de mapeamento de informação. Por exemplo, na parte de aprovação de documentos, a gente tem um workflow, a gente tem diversos outros tipos de caminhos, né, de armazenamento de informação, a coleta, né, de informação, de fluxos de informações dentro das organizações. E está muito ligado à gestão documental, a arquivo. Então, e um breve histórico sobre o processo. A gente tinha antigamente, né, antes do século XVII, até o século XVII, a época que existe o artesão e o aprendiz, onde tudo era passado, né, de pai para filho ou de mestre aprendiz.
e o trabalho era feito exclusivo, né, bem semelhante aos artesãos de hoje, né? E o artesão ele fazia tudo, desde a compra de insumos, né, a entrada dos processos, até a saída, levava até o cliente, por exemplo, o produto que ele mesmo fez. Ele fazia todo o fluxo organizacional de produção da matéria, do produto dele. Depois a gente veio com o Taylor, né? E o surgimento das grandes fábricas, máquinas para poder fazer ali a atividade. Indústrias muito grandes, né? Antigamente o artesão tinha poucos funcionários, poucas pessoas, né, que trabalhavam ali. E aí a gente passou a ter 100, 1000 pessoas dentro de uma empresa, dentro de uma indústria. Então teve aí a Revolução Industrial. E aí, 1930 até 1930, o Fordismo, né, com a linha de produção de Ford, você pode ter, como é que é? Você pode ter qualquer carro, qualquer cor, desde que seja preto, e qualquer carro, desde que seja um tipo de carro que eles tinham lá, que eles fabricavam. Quer dizer que você produzia em massa aquele mesmo produto, né, que tinha ali a mesma cor, né, você comprava por um preço acessível a tinta daquela cor. E aí nós temos o Schulhart e o Deming que criou o PDCA, né, que todo mundo conhece, o Schulhart que começou a ter a parte de estatística dentro de processos, de KPI, etc. E em 1945 a 1980 nós tivemos a reconstrução do Japão, o sistema de Toyota de produção. E nós tivemos também o surgimento das tecnologias da informação, que após a Segunda Guerra Mundial a gente houve aí um avanço da área de sistema de informação, né? E nós tivemos o surgimento também da ciência da informação como ciência. Isso está muito atrelado, a ciência da informação está muito atrelada ao surgimento da TI, né? Da tecnologia de informação. E em 81 a 2000 nós tivemos a ISO, surgimento das ISOs, né? Em especial a gestão da qualidade, que é a norma mais famosa da ISO. Nós tivemos a gestão da informação com Thomas Davenport e a cadeia de valor com Potter, que faz todo o elenca quais são os principais processos e divide em processos primários e processos de apoio, que dá a margem da cadeia de valor de Potter, que isso contribuiu muito também para a gestão de processos. E agora, né, dos anos 2000 para cá, o que a gente teve? O surgimento de robótica, da inteligência artificial, né, do RPA, do machine learning, da gestão de projetos ágeis, né, que a gente tinha só o PMBOK, e agora a gente passou a ter outros tipos de processos, de projetos. E nós tivemos um mapeamento e modelagem dos processos, né, que veio aí com fluxos, diagramas, modelos, mapas que representam o processo. E nós temos vários autores, como Jim Collins, a HNet, né, que é a prepulsora dentro da ciência da informação, que trouxe o mapeamento de processos junto com a ciência da informação, que tem tudo a ver mesmo. Então, mapeamento e modelagem de processos na ciência da informação. De acordo com a HNet 2020, a modelagem de processos de negócio é uma ação resultante de várias etapas, uma vez que a modelagem de processos abrange uma série de elementos adicionais, além da simples representação dos processos. Isso inclui a definição de requisitos, especificação de metadados, a criação de índice, a determinação de tipos de documentos, elaboração de modelos de documentos, a definição de funções de responsabilidade, entre outros. Então, a gente consegue ver aí diversos fatores, né, que interligam a ciência da informação com a modelagem de processos, mapeamento de processos. Eu destaco a elaboração de documentos e modelos de documentos, que é um fator bem inicial aí da gestão de documento, que é a representação de modelos, né, de padrões, de definição de responsabilidade. A gente pode colocar uma matriz RACI aqui na definição de funções e responsabilidades. Os tipos documentais, a gente pode criar a tabela de temporalidade documental junto com o mapeamento. A gente pode fazer o mapeamento de dados sensíveis da LGPD juntamente com o mapeamento de processos. Nós temos aí a especificação de metadados também dos documentos
documentos eletrônicos. Então, a outra característica do mapeamento de processo é a relação à atividade ou levantamento de dados ou informação sobre os processos. Segundo a Ganet, o mapeamento de dados ou informações é um dos elementos mais importantes nesse trabalho, pois define e evidenciar as necessidades informacionais dos funcionários, né, na instituição. Diante disso, acredito que o mapeamento de dados, informações e mapeamento de processos são complementares. Então, a gente faz mapeamento de informação e mapeamento de processos juntos. Então, ele é essencial, né, a junção dos dois para garantir uma tomada de decisão, para garantir um processo mapeado aí na íntegra, com todos os ajustes documentais e informacionais atrelado ao processo. Essa informação eu peguei aqui da Carvalho, viu? Eu não coloquei aqui, mas está de acordo com a Carvalho, 2021. E a gestão de documentos? A gestão de documentos, de informação, né, vai desde a criação até o descarte de documentos. Então, você cria o documento, cria padrões, cria ali o fluxo documental. Se estou mapeando um processo ali, mapeando aquele processo, eu vou mapear toda a criação daqueles documentos, formulários que são criados naquele momento, preocupar com o conteúdo do formulário, né? Se o formulário não estiver preenchido, não vai adiantar de nada. Então, assim, preocupar com a criação do documento, se ele é um documento eletrônico, se ele é um documento digital, qual que vai ser o tratamento dele. E vamos preocupar também com a parte de criação e o fluxo dos documentos, né, até ele ser finalizado, até ele ser expurgado. Então, ele vai passar ali por processo de criação, de assinatura, de validação dos documentos, das informações, até a parte de expurgo do documento, que o documento não vai ser usado mais, não precisa de eu tê-lo, eu posso eliminá-lo. Posso fazer o descarte dele. Então, nessa perspectiva, compreendendo a identificação das informações produzidas, acumuladas, como as fases de gestão de documentos, que existem informações no ambiente organizacional que são geradas constantemente e devem ser organizadas para serem utilizadas de maneira eficiente, para preservar a informação por um longo período ou até mesmo de forma permanente, né? Às vezes você não vai expurgar, às vezes vai ficar de forma permanente com o documento. Percebe-se a necessidade de identificar como essas informações e documentos são produzidos. Por outro lado, a grande produção documental gerada nesses fluxos informacionais possui relações intrínsecas com o processo de trabalho, que nem sempre ficam claras ao longo do uso, posteriormente durante o arquivamento. Então, o arquivo ele tem ali um processo dele que ele está muito ligado à origem do documento, então a gente precisa se preocupar com todas as fases da gestão de documentos. Por isso que fica interessante a gente mapear e fazer a gestão de documentos juntos, fazer o tratamento de fluxo de informação também juntos. Etapas da criação por processos e informações. Então, a gente tem ali o levantamento das atividades, as coletas de informações sobre as atividades, criar um procedimento para cada atividade, a delimitação da atividade final do processo e executar o mapeamento de BPMN, que é gestão de processos de negócio, notação para modelagem de processos de negócio. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer as entrevistas, vai fazer junto um questionário, um roteiro para fazer essas entrevistas, vai fazer as entrevistas com as pessoas, vai identificar os responsáveis, vai identificar o fluxo informacional, onde nasce aquele documento, vai identificar tudo ali no primeiro momento com a entrevista. Você vai fazer o diagnóstico no segundo momento, vai fazer o ESIS, que é o fluxo antes da atividade, e vai propor melhorias nesse fluxo, propor ajustes, fazer a correta organização da informação e dos documentos, e vai fazer o to be, que é o fluxo já modelado. Muitas vezes esse to be, ele tá atrelado à gestão documental, quais são as formas que você pode melhorar ali a gestão documental também. E você pode usar ali diversos tipos de automações, melhoria nos processos, automações tecnológicas, entre outros. Então,
Crivellaro e Vitoriano, eles criaram um processo aqui, uma etapas aqui, né, de acordo com as autoras Cruz, Barreto e Saraiva, né, que elas criaram ali umas etapas. Primeira, listar e organizar as atividades. Segundo, coletar as informações sobre as atividades. Terceira, criar o procedimento para as atividades. Quarto, definir a atividade final do processo. 5, esboçar o mapeamento. 6, promover melhorias. 7, mapeamento definitivo. Então, ali o 7º seria o to be já melhorado. Então, em tese, essas etapas aqui são as melhores práticas, né, que a gente faz. Mas o mais importante é que os processos sejam criados, documentados, treinados e aplicados. Isso é muito importante para a gente ter ali uma excelência de mapeamento de processos. E outra coisa que é importante também é você sempre validar com as pessoas da área. Eu já peguei muito caso que eu fazia uma coisa completamente, achava que o melhor era o que eu estava pensando, sendo que, na verdade, o melhor é o que está na cabeça do que a pessoa deseja ali com o seu serviço de gestão da informação e mapeamento de processos. É sempre bom ouvir o cliente, ouvir mesmo, sempre, mesmo que sejam momentos, às vezes, que a gente fica assim, nossa, a gente sai do conforto da gente, a gente precisa de ouvir o cliente para conseguir atender ele da melhor forma. Então, na prática, o que a gestão da informação e mapeamento de processos elas conseguem fazer juntas? Melhoria dos processos, a gente vai melhorar os processos, principalmente com a gestão da informação, uma vez que os profissionais da informação são aptos para poder fazer essas melhorias informacionais dentro do fluxo organizacional. A gente vai desenhar ali, propor sistemas, propor melhorias, propor uma atividade, propor um melhor atendimento ali naquele fluxo, propor qualquer tipo de inovação ali, seja processual, seja tecnológica. E aí você consegue também melhorar os processos. Os processos são vivos. Eles têm melhoria contínua, assim, sempre. Então, assim, qualquer processo, ele nunca está 100% ok, ele pode sempre melhorar, a gente pode sempre potencializar as coisas boas e melhorar as coisas ruins. A gente serve também os processos e mapeamento de processos e gestão da informação, ele serve para tomar decisão, uma vez que já tem as informações todas registradas, trabalhadas, organizadas, corretas, que a gente preocupa muito com o conteúdo também dos documentos, para ver se aquele documento realmente está assinado, está datado, está com conteúdo bacana, está de acordo com o padrão, né, de acordo com as legislações da empresa. A gente consegue ver quais são as legislações da empresa, por exemplo, se eu estou trabalhando com a universidade, eu vou ter Universidade Federal, eu vou ter as legislações federais. Se eu estou trabalhando com uma empresa de telecomunicações, eu vou ter a Anatel. Se eu estou trabalhando com a empresa, por exemplo, da área médica, eu vou ter as legislações da área médica. Se eu estou trabalhando com restaurantes, eu vou ter da Anvisa, e assim por diante. Então, todas as empresas que a gente vai trabalhar, a gente tem que mapear as legislações pertinentes àquela empresa. E, de acordo com a legislação, elaborar os documentos, elaborar o conteúdo, o padrão dos documentos. Comunicação interna. Uma vez que a gente tem ali o fluxo da informação mapeado, desenhado e o fluxo de documentos também, a gente tem uma melhor comunicação. As pessoas interagem com informações, trabalham com decisões baseadas em informação, baseada em estudos, né, já feitos, não se cria nada do nada, sempre se pega alguma coisa, implementa, complementa e se cria algo novo, e assim por diante. E monitoramento e controle. A gestão da informação pode ser usada para rastrear o desempenho dos processos, aí podemos fazer a rastreabilidade dos documentos, identificar o documento fácil, numa hora certa, né, no local certo, ter padrões, a definição de métricas e indicadores. A gente pode criar criar indicadores, criar métricas que favorecem ali o andamento daquele processo, favorecem a execução daquele processo e a melhoria contínua. Então é isso, gente. Essas são as referências. Muito obrigada por tudo. Ativa o joinha.
e vamos ter muito mais vídeos para vocês. Obrigada!